a crença de que arte não dá dinheiro. E isso é foda. É comum a gente ouvir isso ao longo da vida, né? Se isso internalizar dentro da gente, a gente vai crescer com isso sendo uma verdade, né, pra gente. E é assim que uma crença começa, né? Muitas vezes pode acontecer da gente não sentir apoio, né, das pessoas que estão do nosso lado. Isso é muito comum, né? Quando a gente, por exemplo, tem que escolher, né, uma profissão, né? A gente é ali adolescente, aí você tem que escolher qual faculdade que você vai fazer, que profissão que você vai ter. E aí a pessoa escolhe, sei lá, na engenharia, a medicina, e a família fica toda feliz, né? Aí uma outra pessoa fala que vai ser artista, aí todo mundo já fica meio coçando a cabeça, fala, dá aquele sorrisinho amarelo e tal. Então, tipo, isso é complicado, vai minando, né, as nossas esperanças, né, de poder trabalhar com o que a gente ama, né? E isso é uma coisa que eu gostaria de lutar contra e mostrar para as pessoas que é possível sim, né? A gente trabalhar com o que a gente gosta, trabalhar com o nosso talento, tem mercado para isso. Eu quero acender uma luz de esperança, sabe? Uma chama no coração, né, de cada um, porque a oportunidade ela existe. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Se desenvolver como artista, tecnicamente, e também aprender a fazer esse meio de campo de saber se vender. Isso é importante. Uma coisa que aumenta essa crença de que a arte não dá dinheiro é a gente não entender, né, sobre como a gente vende e por quanto a gente vende o nosso trabalho. Se a gente não sabe precificar o nosso trabalho, pode acontecer da gente ficar por muito tempo cobrando pouco. Quando eu comecei, eu cobrava R$ 7, R$ 10 numa ilustração. Depois eu subi para 20, depois para 50. E eu fiquei um tempão, sabe, cobrando 50, R$ 100 numa ilustração. Como que você vai pagar suas contas, né? Se você está vendendo uma ilustração por R$ 50, você tem que fazer muita ilustração. E você tem que ter muita gente que queira essa ilustração por R$ 50. E uma outra coisa também que piora, né, essa crença aí, é o lance da gente não entender como que funciona o mercado da ilustração, né? Existem diferentes mercados. Então, quando você consegue entrar num mercado que é interessante, como por exemplo da ilustração infantil, você consegue projetos onde você consegue ganhar mais, né? Porque você não vai fazer um desenho só, você vai fazer vários, né? Material infantil, por exemplo, para material didático, né? Às vezes você faz, sei lá, 100 desenhos, né? Imagina você fazer 100 desenhos a R$ 300 cada um. Então, por isso que é importante você entender os mercados, porque por muito tempo, eu fiquei trabalhando no mercado de caricaturas para pessoas físicas. Então, eu ficava ali cobrando 100, 120 num desenho, 150, 200 no casal, 250. Mas chegou um momento que eu estava sentindo que não estava progredindo tanto financeiramente. E aí, quando eu conheci o mercado de ilustração infantil, eu vi que era um mercado muito mais rentável. E quando eu fui olhar para os outros mercados, também eram bem mais rentáveis. Então eu comecei a escolher, né? A gente vai fazendo essas escolhas. Também não dá para ir para um mercado só pela grana, né? Porque eu acho que tem que casar, né? Uma coisa que você gosta de fazer e o mercado pagar bem, né? Aí é interessante, é o ideal, né? E as dicas que eu tenho para a gente vencer esse bloqueio de que a arte não dá dinheiro é a gente pesquisar os mercados que existem para a gente entender quanto que se paga em média cada mercado, qual mercado está em alta, qual está em baixa, e também você estudar casos de pessoas que conseguem viver da sua arte e não só estudar, entre em contato com essas pessoas, pergunta para elas, como que é trabalhar nessa área, o que você está achando, e aprender quanto que a gente pode cobrar. No curso, né, do Viver de Ilustra, eu tenho uma aula específica, né, um módulo específico, né, sobre precificação, né, para ensinar as pessoas o quanto que elas podem cobrar em cada mercado, como que você faz para valorizar o seu trabalho, porque eu acho que isso é extremamente importante, porque não é só desenhar, né? E é importante também a gente procurar entender como que a gente pode diversificar a nossa fonte de renda. De repente, você pode conseguir trabalhar com 2 ou 3 mercados, porque se algum dos mercados eles começam a ter um gap assim, sabe, de procura, você
tem alguns outros que você consegue atender. Mas eu acho que é sempre importante você ter um mercado principal que você quer, né, dar um gás mesmo assim. E também tem outras formas, né, de você monetizar o seu trabalho, como você produzir prints, né, loja online, né, com seus trabalhos. Tem lojas, inclusive, onde você pode colocar os seus desenhos lá disponível e o próprio site ele faz a venda e já aplica o seu desenho nos produtos. Tem um site gringo que chama Society6. Você pode montar a sua própria loja lá, mas tem muitos outros sites onde você pode colocar a sua arte para vender. E aí é uma fonte de renda também que pode ir entrando. E se você souber fazer alguma coisa, se você sabe ensinar, né, isso que você faz bem, você pode também, né, vender o seu conhecimento. Você pode dar aula de desenho, aula de pintura, sei lá, o que você for bom, né? Você pode compartilhar também, que é uma outra fonte de renda, né? Fazer workshops. Possibilidades tem muitas, né? Então é legal a gente ficar ligado nessas possibilidades para a gente poder ganhar mais e vencer a crença de que a arte não dá dinheiro, tá bom?